É uma alegria recebê-los aqui hoje, nessa tarde. Então, sintam-se todos abraçados e acolhidos nessa casa de Jesus. Para que todos nós possamos receber as boas vibrações do plano espiritual, vamos nos harmonizar, vamos nos aquietar, para dirigir, para emanar a nossa melhor energia ao nosso convidado tão especial que todos vieram aqui prestigiar nessa tarde e, acima de tudo, abrir os nossos corações para receber as mensagens, as informações, as orientações que ele tão amorosamente preparou para trazer para a gente na tarde de hoje. Para que a gente possa, então, começar a buscar o amparo e a nos sintonizarmos com a espiritualidade superior, eu trouxe uma mensagem curta da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, do livro Momentos de Saúde. A benfeitora registra assim: doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis se utilizam para promover os calcetas que, de alguma forma, somos quase todos nós. Saudável, aproveita o ensejo que para te preservares, produzindo mais e melhor. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e em confiança. Eu convido, então, a nossa diretora de atendimento e orientação da nossa casa, Evane Bueno, para fazer a nossa prece inicial. Boa tarde a todos. É com uma imensa alegria que nós, da Diretoria de Atendimento e Orientação, a DAO, recebemos na tarde de hoje Dr. Paulo César Frutuoso, e nossos corações estão em festa e, com certeza, todos nós viemos aqui essa tarde para esclarecer, para conhecimento, para tirar dúvidas sobre a espiritualidade maior. Então, nós agradecemos imensamente a todos que estão aqui por compartilhar conosco esse momento de tamanha importância. E agradecemos ao Dr. Paulo por a sua disponibilidade de nos atender o nosso convite, vindo à nossa casa, falar para os nossos irmãos todo o seu conhecimento na área da medicina terrena e na parte espiritual. Então, agora, neste momento, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e aos mentores espirituais, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre nos intuindo, contribuindo conosco, nos ensinando a fazer o melhor. Por isso dizemos, Divino Mestre, pousa tuas mãos de luz sobre nós, teus irmãos menores, abençoa os nossos passos, perdoa as nossas fraquezas, enriquece-nos com os fluidos de amor e paz, que possamos ser melhores a cada dia que passa, mais humildes, mansos e generosos, que saibamos perdoar, para que um dia conhecemos a dádiva do amor fraternal, do amor incondicional ao nosso próximo. E fluido deste amor, de todas as benesses que está nesse salão, essa luz, que possa amparar-nos neste momento para melhores entender aquilo que será passado a todos nós. E que Dr. Paulo seja amparado e intuído para falar ao coração daqueles que estão aqui hoje, na esperança de um esclarecimento, de um conhecimento maior.
E com essa paz no coração, pedimos a Jesus, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. A nossa diretoria de atendimento e orientação, ela é a responsável pela coordenação de seminários e de atividades da natureza, como a da tarde de hoje, trazendo para a gente temáticas, em especial, que nos aparecem por ocasião do atendimento fraterno e dos outros trabalhos de consolo e orientação que a diretoria nos presta. E por isso, nós conseguimos, graças a Deus, no horário da agenda cheia do nosso convidado, um momento para que ele pudesse estar aqui conosco, falando-nos da temática dessa tarde. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele é brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, nascido em 16 de novembro de 1949. É médico, cirurgião, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1975. E ele possui 3 especialidades: cirurgia geral, cirurgia oncológica e videocirurgia. Atualmente, é cirurgião e professor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e professor da Clínica Cirúrgica e Iniciação à Prática Cirúrgica na Escola de Medicina Souza Marques. Ele é coordenador do Grupo de Trabalho de Medicina e Espiritualidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e autor de 10 livros sobre o assunto, e um dos quais já lançado em inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, tendo sido os direitos autorais doados a uma instituição filantrópica. Os livros de autoria do Dr. Paulo César encontram-se disponíveis para aquisição na nossa livraria e, ao final do segundo momento com ele hoje, após o nosso encontro às 19 horas, ele vai estar aqui disponível para autografar esses livros. E sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao nosso convidado dessa tarde, com uma imensa alegria e gratidão, Dr. Paulo César Frutuoso. Bem, estão me ouvindo? Uma das dificuldades e tristezas que eu tenho é não encontrar palavras, seja em línguas vivas ou mortas, que possam expressar a minha alegria, meu contentamento, a minha honra de vê-los aqui comigo hoje. Todos, inclusive aqueles que se encontram nos nossos pensamentos, que aqui não puderam estar, mas serão alcançados pelas vibrações positivas desse encontro maravilhoso. Extremamente honrado e feliz. Somos uma família única, universal, em evolução. Aqui estão as 2 personalidades que mais influenciaram minha vida na atual encarnação de fazer o que estou fazendo. Frei Luís, um frade franciscano de origem alemã, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, aonde realizou tamanhos prodígios e chegou a ser considerado um verdadeiro santo. Até onde percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um ostensivo médium. E Luís da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na atualidade, profundo estudioso da ciência da mediunidade, de quem eu procurei extrair todos os conhecimentos ao longo de 20 anos. Então, essas são as 2 principais personalidades que influenciaram esse meu trabalho. Bem,
Vocês estão olhando para um médico que está formando agora, em 1975, 50 anos de cirurgião. Quantos pacientes eu já operei ao longo de 50 anos? E uma indagação que deve estar na cabeça de alguns é a seguinte: o que empurrou esse médico para essa estrada? O que fez com que esse médico ingressasse nessa estrada? Bom, sabe para quem que vocês estão olhando? Sabe para quem que vocês estão olhando? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Espiritismo tem um tripé de sustentação. Se alguém aqui me convidar para falar sobre as bem-aventuranças do Evangelho, o poder do amor e do perdão, estou fora. Não é minha área. Isso eu ouço e leio. O que me empurrou aqui para dentro foi a ciência. Eu sou um torturado pela curiosidade científica. Por que o céu é azul? Por que nas nuvens estão brancas? Por que o espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, formou um zigoto e constituiu um corpo inteiro igual a esse? Então, essa é a curiosidade científica que me tortura, desde que eu comecei a ter alguma consciência de quem sou. Olha aí, não vai contar para ninguém não, hein? É a primeira vez que eu estou conseguindo levantar a fronte. Eu não quero nem me lembrar do que eu fiz de errado nas múltiplas encarnações que eu tive. O grupo de Frei Luiz é oriundo da Inquisição. Se eu utilizo aço em ferro, como cirurgião que sou, para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E muitos dos pacientes colocados nas minhas mãos foi alguém que eu torturei ou até matei em vidas passadas. E se eu me lembrasse, eu teria condições psicológicas para ser cirurgião, para ser médico? Então esse esquecimento é uma dádiva divina. Graças a Deus eu me esqueço. E isso acontece com todos nós. Não somos companheiros de quem somos por acaso, não somos pais nem mães de quem somos por acaso. Nem temos os amigos, nem os parentes que temos por acaso. Está tudo dentro de um planejamento. Olha aí. Somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado, com a finalidade de salvar a humanidade. Outra coisa, não adianta fugir. Todo mundo aqui está condenado à imortalidade. Não adianta fugir. Está todo mundo condenado à perfeição. Como é seu nome, criança? Ô, Rodrigo, como é que vai estar teu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Sabe o que vai acontecer com ele, com todo mundo que aqui está? Acumularemos cada vez mais conhecimento com embasamento em sabedoria e nos sentiremos cada vez mais felizes, porque vamos praticar cada vez melhor o bem em benefício do próximo, do semelhante e da natureza aqui do planeta que nós habitamos. Veja o que está acontecendo com a natureza do nosso planeta. As florestas estão sendo incendiadas. Cara, não tem saída. Aquilo tudo que você faz e que fica e leva o sofrimento de alguém, ou até da natureza, fica impregnado num componente extrafísico, chamado perispírito. Sede de uma imensidão de doenças que nós médicos tratamos somente os efeitos, não sabemos as causas. Olha o título da palestra, A Medicina Mediúnica do Futuro. Os médicos do futuro saberão. Então está aí o que eu sou. Tomé moderno. Vem cá, Tomé. Bota a mão aqui nas perfurações do cravo que me pregaram na cruz. Tomé, coloca a mão na perfuração da lança do Longinos que atravessou meu tórax e chegou até o coração. Aí Tomé acreditou. Então, se eu acredito e se estou aqui, é que eu fui contemplado, não é? Com determinada fenomenologia que não tem explicação, mas que acontece, acontece. Quer ir mais longe? Estão me reconhecendo aí? Hã? Nenhum fio da cabeça cai sem que seja pela vontade de Deus. Cada fio que caía da minha cabeça eu quase infartava. Então, se vocês quiserem me procurar do lado de lá, não vai ter careca não. Eu vou colocar uma juba. Vai ter que afastar os pelos para saber que sou eu. Olha o que está colocado ao lado da minha figura, recém-saído da Faculdade de Medicina, hein? 1975. Mas o que foi que eu vi já recém-formado em medicina? Fantasmas? Não, porque não existe fantasmas.
Mas, quando eu desencarnar, o que vai acontecer? Uma separação entre esse corpo físico, que é um veículo que eu necessito para interagir com esse universo, mas eu tenho um segundo componente, todo mundo aqui tem. Um componente energético, vital, espiritual, transmissor de vida aos nossos corpos e imortal. Que ingressa, sabe aonde? No universo paralelo ao nosso. O universo paralelo ao nosso, que eu acho que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, isso tudo hoje é sinônimo. Olha o que eu vou falar agora. Sob condições especialíssimas, raríssimas, perigosíssimas e com manipulação de tremenda quantidade de energia, quem está nesse universo paralelo pode de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Olha aí, calma. Para quem está escutando essa denominação pela primeira vez, saiba que se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Se ele pegasse esse microfone e falasse, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor, todo mundo ia perceber. Se fosse possível tocá-lo, ele é palpável. Tá certo? Então, durante alguns momentos, ele está materializado. Então, não será somente médium vidente que vai vê-lo. Todo mundo vai ver. Certo? Bom, então foi isso que aconteceu comigo. E se o médico tivesse presente em uma dessas sessões? Raríssimas, hein? Perigosíssimas. E se quem se teletransportasse e se materializasse durante alguns momentos fosse médicos? E se fosse possível diálogo entre esses que se teletransportam com esse que aqui está ainda encarnado? E se tal, ou se tais diálogos se prolongasse por quase 40 anos? Aqui está o Tomé. Foi isso exatamente o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Voltar para onde? Começar tudo outra vez? Sermão da Montanha? Assassinato de Jesus na cruz? Tudo isso aconteceu e precisa insistentemente ser relembrado. Só que eu não posso ficar algemado ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Eu quero saber como aconteceu. Como é que alguém pode cuspir na terra e curar os olhos de um cego? Como é que alguém pode fazer um paralítico andar há 2000 anos atrás? Como é que alguém pode curar um leproso? Tem que saber da existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen, causador da lepra. Tem que conhecer toda a estrutura biológica do globo ocular, uma das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Então, se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu. E eu vou aprender tudo. O Rodrigo também. Segundo as informações trazidas do plano espiritual através de mediunidades confiáveis, os sistemas planetários onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. Daí eu perguntei ao Rodrigo, como é que ele vai estar daqui a 100 trilhões de anos? Não tem saída, cara. Nós vamos nos aperfeiçoar em tudo. Nós vamos conhecer toda a ciência desse universo e do multiverso, dos múltiplos universos que se interpenetram pelo nosso. Então, não foi fantasma que eu vi, foram espíritos materializados. Bem, e aí o que eu fiz? Tive que tomar uma tremenda decisão, saindo dos bancos da universidade, hein? Ou eu vou me voltar para a esquerda e nada disso está acontecendo comigo. Alguém vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se esse cirurgião confessar que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Esse cara não é cirurgião, esse cara é um maluco. Ou então me volto para a direita e eu vou buscar na ciência e na história se alguém tinha visto o que eu vi. E olha só o que eu encontrei. Um monte deles, não são só 4, não. Eu só peguei 4 para vocês terem uma ideia do que é que eu enfrentei. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912. Por que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Foi ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. Pode haver transfusão de sangue, pode haver transplante de órgãos. Prêmio Nobel de Medicina de 1913, Charles Richer, por ter descoberto a resposta anafilática humana. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio, e vai por aí afora. Se nós temos televisão, se nós temos GPS, é graças ao trabalho desse homem. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Cara, até a mãe dele se materializou. Então, se eu tenho grandes nomes da ciência que comprovaram tudo o que eu estava vendo, por que eu vou parar? Não paro de estudar há quase 40 anos. Agora, tem um problema. Nós não compreendemos como acontece, mas acontece.
Tal fenomenologia não pode ser ainda repetida em laboratório, mas acontece. Estamos na fase do empirismo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com alguns grandes descobridores da ciência. Sabiam o que acontece, mas não sabiam como acontece. Mendel, por exemplo, como é que ele descobriu as bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio ele tinha. Então, eu estou na fase do empirismo. Acontece. Ainda não sei como. Agora, não existe mistério, nem existe sobrenatural. Nem existe milagre. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas vai alcançar. Então, o que existe é que o ainda não é comum. Foi o que aconteceu com o Charles Darwin. Como é que Darwin percebeu que as espécies evoluem? Pela observação. Então, estamos ainda na fase da observação. Agora, a energia manipulada, na hora que vocês souberem, vocês vão sair correndo. Por quê? Porque essa energia está em cada um de vocês. Daí as palavras de Jesus. Vós todos sois deuses, hein? Deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. O cara acalmava o mar e o vento. Agora, isso é brincadeira, hein? Diante da manipulação de energia que ele utilizou, evidentemente com legiões de espíritos sob seu comando, para organizar um planeta igual ao nosso a partir de uma poeira cósmica desprendida do Sol. Isso é brincadeira diante do que ele fez. Então, nós estamos sob o comando de um Cristo planetário há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Claro que eu estou preocupado com o que a mídia coloca. As espécies estão desaparecendo, não é isso? Exterminadas. As geleiras estão também desaparecendo. O aquecimento global também está subindo. Amigo, eu estou depositando minha confiança num Cristo planetário. Se ele nos comanda 4 bilhões e 500 milhões de anos, vai deixar que o planeta desapareça algumas décadas? As soluções virão, soluções econômicas, soluções sociais, científicas. Aconteceu isso na vida, a história inteira. Olha, o que eu tenho para contar para vocês vai até aproximadamente 2060. Tá bem? Mas eu vou tentar reduzir. Graças a Deus eu tenho imagem. A imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, se tem grandes nomes que viram o que eu vi, não vou parar mais, vou em frente. Bom, o que eles estudaram? Determinados indivíduos que entram em transe mediúnico desmaiam. Por que eles desmaiam? Produção de grande quantidade do hormônio melatonina do sono, produzido pela glândula pineal ou hipófise. E quando estão nesse estado, homem ou mulher, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo uma substância energética presente em todo ser vivo, animal, vegetal ou hominal, e que foi batizado com o nome de ectoplasma por Charles Richer, prêmio Nobel. É com essa energia que espíritos podem se teletransportar e se materializar. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, um desses médiuns em transe. Olha o ectoplasma sendo expelido pelo nariz, pela boca. Às vezes parece espuma de barba. E através da exteriorização dessa energia, espíritos se teletransportam e se materializam. Olha como aparecem cobertos por mantos alvinitentes. Isso me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de materialização de espíritos. Correto? Bem, outra coisa. Alguém reconhece esse médium aí ou querem que eu apresente ele a vocês? Olha o que ele está comprovando. Está ao lado de um desses médiuns, olha o ectoplasma saindo, e ao lado dele nós temos uma entidade materializada feminina. Nós estamos vendo a irmã Josefa, entidade feminina, se materializando às custas de um médium masculino. Então, vamos seguir em frente. Então, não é só a ciência que está comprovando. Alguém desconhece essa imagem aí? Jesus ao lado de Moisés e Elias no Monte Tabor? Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias há mais de 800 anos. Tá certo. Amiguinhos queridos, entes imortais, vou fazer uma perguntinha para vocês. Algum de vocês, diante dessa imagem, Jesus ao lado de Moisés ou de Elias, conseguiria dormir? Esse que continua acordado, será que não tentou acordar os outros dois ou tentou e não conseguiu? Estaria eu, em quase 40 anos, estudando, presenciando, testemunhando, colocar como hipótese, eu sou muito cuidadoso, colocar como uma hipótese.
que ele estaria acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos? Aí está o nome deles, médiuns de efeitos físicos, através de quem esses fenômenos acontecem. Se não tivesse esses médiuns de efeitos físicos, não haveria espiritismo. O que é que atraiu Allan Kardec? O movimento de mesas. Cara, alguma energia está sendo manipulada. Agora, a mesa não pode responder a pergunta. Estão percebendo? Então, o que fez um maior perseguidor dos cristãos, Saulo, de uma hora para outra se transformar no maior vulto do espiritismo, só ultrapassado pelo próprio Jesus? Na estrada de Damasco, Jesus se materializou perante ele. E os que o estavam acompanhando também viram, só que viram um clarão. O clarão foi tão forte da figura de Jesus que ele ficou cego. Estão percebendo a importância? Então, eu sou testemunho disso acontecer. Vou guardar só para mim? Se eu não estivesse escrito nada, vocês saberiam que eu existo? Qual é a minha intenção? Divulgar a todos os interessados. A classe a que eu pertenço, 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. E, principalmente, sabe a quem? Aos jovens, igual o Rodrigo, com uma inteligência mais evoluída do que a minha. Eu dou aula para estudantes de medicina, faço cirurgias minimamente invasivas. A primeira cirurgia que eu fiz na França demorou 5 horas. Os meus residentes no Hospital Universitário lá do Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, fazem a mesma cirurgia que eu demorei 5 horas em 20, 25 minutos. Então, que peguem os meus testemunhos colocados em livros e levem à frente. São mais inteligentes do que eu, mais preparados do que eu. A velocidade da inteligência deles é mais rápida, desenvolvida pelas ferramentas da internet, pelo videogame, e vai por aí afora. Então, isso não tem mais parada, isso não tem mais fim. Eu não consigo ver final dessa história. Anjos com veste resplandecente da porta do túmulo de Jesus. Uma das condições para que tal fenomenologia aconteça é a ausência de luz, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, afetam a entidade e afetam o médium. Então, se você está na escuridão completa, como é que tu vai ver um espírito materializado? Quando ele sai da cabine, está emitindo luz pelo seu corpo. Assim como acontece com pirilampos, como peixes abissais, vagalumes, bactérias oceânicas. Não tem milagre. Agora, anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. E com todas as mulheres que foram lá cuidar do corpo dele, vendo a mesma coisa. Não é uma ou outra, são todas. Estarei eu colocando como possibilidade, cuidado que eu sou, que elas estavam vendo naquele momento 2 espíritos materializados, teletransportados. De onde veio a energia para que isso aconteça? Provavelmente algum médium de efeitos físicos da proximidade, ou, quem sabe, segure-se na cadeira para não cair, da desintegração atômica do corpo de Jesus, com 81 quilos de massa física. Agora, eu vou falar, eu fico com medo de falar, vocês podem cair no chão. Se a desintegração atômica daquele corpo tivesse ocorrido em mais do que 1/100º de segundo, toda a Judeia teria sido destruída numa explosão atômica. E quem está falando disso é a ciência, não sou eu, nem os livros de religião. Então, essa energia está dentro de nós. Olha a quantidade energética necessária para a materialização de um espírito. Agora, a desmaterialização, a mesma energia. Estão percebendo? E se você estiver presente em uma reunião dessas durante 40 anos e visse logo em questão de segundo uma segunda entidade se materializar e se desmaterializar? Como é que a ciência vai acreditar que seja possível manipulação de tamanha quantidade de energia? Agora, não chegou o momento, porque se essa energia está em todos nós, o que faria um terrorista com essa energia? E essa energia é sensível ao próprio pensamento. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no lar ontem, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Estarei criando brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção de que isso aconteça e que seja revelado, utilizem essa energia para o mal. Não são diferentes de nós. Utilizamos a energia atômica para fazer um equipamento que trata o câncer. A mesma energia atômica nós fazemos uma bomba. Esse é um planeta de provas e expiações que nós habitamos, composto por 22 bilhões de seres, comandados por um Cristo planetário Jesus. Esses 22 bilhões, 8 bilhões encarnados. Que médico vai acreditar nisso?
chicotearam ele quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, atravessam o seu tórax com uma lança. Os seus entes queridos e os seus amigos recolhem seu corpo, colocam numa gruta hermeticamente fechada, no calor do deserto, durante 3 dias, e ele reaparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Nós vamos aos templos por uma cerimônia fúnebre, uma cerimônia de casamento, de um batizado, acabou. Então, o que é que está faltando? E nós estamos nesse estágio. Informações, explicações lógicas e racionais que nos expliquem como isso aconteceu. Então, ele não ressuscitou, ele se materializou durante 40 dias. Agora, é uma ciência assustadora. Eu falei aqui para vocês que as reuniões acontecem na escuridão e Jesus se materializou até a luz do sol. Dá para compreender? Estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. Agora, qual a energia necessária à materialização de um corpo humano de 80 quilos? 81, a provável massa física de Jesus. Novamente, eu estou com um embasamento científico. O corpo grafado no Santo Sudário sofreu uma desintegração atômica. E se a matéria nessa massa fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. E aí, como é que a ciência vai acreditar que isso é possível? Se materializa e desmaterializa, 2 bombas de hidrogênio. E se eu ver, em questão de segundo, uma segunda se materializar, 3 bombas de hidrogênio. E essa segunda também se desmaterializa, 4 bombas de hidrogênio. Sabe como é que eu me coloco perante a ciência? Nas mesmas condições dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, eu nem saberia que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros a todos os interessados. Levem isso à frente, eu não vou ficar aqui para sempre. Daqui a pouco eu vou passar para o outro lado. Certo? Então, peguem o que eu estou dizendo. Vamos em frente. Nós estamos salvando a humanidade. Nós estamos salvando a humanidade. Bem, vocês estão vendo aí o Lar de Frei Luís, o maior centro espírita do Rio de Janeiro. 120 mil metros quadrados. Uma atividade social tremenda. Educandário com mais de 500 crianças. Asilo para idosos. Ambulatório médico tratando da pobreza da região, com 40 médicos trabalhando gratuitamente. E recebendo, por reunião espírita, 4 a 5 mil pessoas. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda assessorada por outras entidades católicas. Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Benedito Antuquélio. Então, nós é que nos dividimos. Evangélicos, espíritas, católicos, maometanos, hindus, judeus, ateus. Porque o tal Deus, o tal Criador, não entendo o que é o tal Criador. Só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra da casa, nem a vida pode ser obra da casa. Então, para ele, não tem essas divisões. Nós é que nos dividimos. Somos um único rebanho com um único pastor, Jesus, o Cristo planetário da Terra. Então, o que é que eu vou fazer agora com vocês? Por favor, se quiserem tomar um calmante, a gente para, vai lá fora, toma um calmante e volta. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Vou levar vocês comigo para dentro do santuário de materializações do Lar de Frei Luís. Quer tomar um calmante? Eu espero. Olha aonde que ele está construído. No meio de uma floresta, dentro do Lar de Frei Luís, no alto de uma montanha, no Rio de Janeiro. Pergunta. Para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha? Segunda pergunta. Quanto custou? Para quê? A não ser que algo extremamente importante ele aconteça. E aconteceu. Nós estamos em família. Não vai levar isso lá para fora, não, hein? O que aconteceu no Lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade em algum ponto do nosso planeta. Não aconteceu. Durante 60 anos, materializações de espíritos. Vocês já imaginaram o que está colocado nos livros psicografados de espíritos deformados, animalescos? O título do meu segundo livro é Espíritos Decaídos Materializados. Conseguiu-se no Lar de Frei Luís 7 fotografias dessas entidades decaídas, materializadas. Foram fotografados. Cara, eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro.
por 3 motivações. Primeiro, se eu tivesse aquela fisionomia, eu não queria que minha fotografia saísse em livro e revista, internet, televisão. Segundo, foram conquistados pelo amor de Frei Luiz, estão em recuperação. Terceiro, o mais importante de tudo, eu não me lembro o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Agora, descrevo cuidadosamente cada fotografia, mas não tive coragem de colocá-las. Então, vou levar vocês aqui dentro, hein? Estão me reconhecendo aí? Estão, né? Estamos subindo em zigue-zague na direção do santuário. Vamos entrar na nave de materializações. A luz, a composição da luz branca, né, que menos afeta o ectoplasma é a vermelha, que é a menos energética. Então, nós vamos nos acomodar lá dentro, sob a luz vermelha. Olha a estrutura que ali foi construída no meio de uma floresta, no alto de uma montanha. Um auditório com 80 lugares. Bom, o que eu estou mostrando aqui agora para vocês? À minha esquerda, 4 leitos. 1, 2, 3, 4. E um quinto dentro de uma cabine. Olha o que o irmão de vocês vai te contar agora. Sentado nessa cabeceira, eu fiquei durante quase 40 anos. Apagam-se as luzes. Levamos 35, 40 pacientes graves. Qual é a principal utilização daqueles que nos acompanham como família universal para que isso aconteça? Primeira motivação, atendimento de pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como a casa não existe, cancerosos. A área que eu mais atuo, eu sou cirurgião oncológico. Quantos cancerosos eu operei ao longo de 50 anos? Sabe por quê? Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Se coloque na minha situação. Cara, eu vou guardar só para mim? Não. Então, apagam-se a segunda motivação menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro. Eu vou voltar, cara. Vou morrer, vou desencarnar e vou voltar, mas preparado. Certo? Vou ser médico de novo. Vou entrar na faculdade de medicina. A primeira coisa que vão fazer comigo vão ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um estudo cuidadoso do meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma genética apropriada à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não tem como voltar. O assunto que eu tenho, vocês estão vendo a velocidade e a firmeza com que eu falo. Se eu estou falando com velocidade, com firmeza, é porque eu tenho certeza inabalável do que eu estou dizendo para vocês. Eu não viria para cá falar fantasias nem mentiras. Tudo isso aconteceu. Eu estou colocando o meu nome em 10 livros. Como é que eu fico perante a classe médica? Estão percebendo? Então, apagam-se as luzes, entramos em concentração, em oração, e a primeira fenomenologia que acontece são relâmpagos saindo de dentro das 2 cabines atrás de mim, onde estão médiuns em transe. Relâmpagos que iluminam todo o santuário. Cara, radiações ultravioletas que estão esterilizando a atmosfera da sala, impedindo, assim, a infecção das cirurgias hiperfísicas que eles fazem. Quando eu falo cirurgia hiperfísica, é aquela que ultrapassa os limites físicos do corpo humano. Aí não tem infecção. Ainda utilizam técnicos que manipulam o oxigênio da sala, transformando-a em ozônio. O oxigênio que nós estamos respirando tem 2 átomos, o ozônio tem 3. Isso tudo me foi informado pelos colegas materializados. Então, 98% dos micro-organismos conhecidos pela ciência são sensíveis ao ozônio. Aí não tem infecção. Estão percebendo? Agora, como é que eu vou compreender tudo isso? Só tenho certeza que acontece. Não é? Aí, a cortina se abre, sai um ser iluminado e que começa a cuidar de 1, de 2, de 3, de 4, entra dentro dessa cabine do 5º e começa a conversar comigo, e médico para médico, utilizando linguagem de médico, técnica, que um mecânico de automóveis que está desmaiado na cabine podia utilizar, não podia utilizar. Inclusive, segure-se na cadeira para não cair novamente, através de idiomas desconhecidos do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Dá para aguentar? Aí está um dos nossos médiuns desmaiado, olha o ectoplasma saindo pelos orifícios naturais,
E aí agora eu vou mostrar uma sequência de fotografias de entidades materializadas. Tanto estão materializadas que impressionaram a chapa fotográfica. Olha aí. Olha um envoltório de mantos alvinitentes e luminescentes. Um buquê de flores enorme nas mãos. Inclusive médicos. Inclusive médicos. Aí está a principal razão para que isso aconteça. Olha aí, olha a cabeleira. Aí está Frederic von Stein, o médico com quem mais travei diálogos. Sabe quem foi? Cirurgião do exército nazista. Sabe por que se aproximou do lado de Frei Luís? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E quando percebeu que tinha feito de errado, tamanha foi a mudança, ficou 10 anos sem se manifestar. Ele se incorporava no médium, chamado Benayon, batia os calcanhares, elevava a mão ao ar e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão. Incorporado no médium. Nós tínhamos um senhor austríaco que entendia o alemão e traduzia tudo o que ele falava. Então, quando ele voltou, o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, já estava no Frei Luís, e a maior fenomenologia que eu consegui encontrar em tudo que eu pesquisei até hoje, ali aconteceu. Então, durante quase 40 anos, com ele eu travei diálogos, desde 1978 até 2015. Olha que ele se materializou com o livro nas mãos. Sabe por quê? Porque lá no convento onde Frei Luís habitava na cidade de Petrópolis, era ele que cuidava dos jardins, adorava lírios e violetas, e os lírios se tornaram o símbolo de Frei Luís. E ele se materializou em homenagem a Frei Luís com o lírio nas mãos. Olha a quantidade de informação que eu fui acumulando. 10 livros até agora, hein? 10 livros até agora. Eu estou trabalhando no 11º. Vamos ver se eu fico encarnado até eu concluir. Título do 11º. O poder mediúnico dos deuses do futuro. Vós todos sois deuses. Nós todos somos deuses. Então, será que no futuro nós saberemos manipular as tremendas energias existentes em nós, físicas e extrafísicas? Bem, Bom, esse é o livro da nossa missão de hoje, né? Bom, nós temos 3 estágios da medicina. Aqui está. Primeiro estágio. Quem é que fazia medicina no primeiro estágio? Pajé, macumbeiro, né? Médiuns, pegavam ervas na mata, administravam aleatoriamente aos pacientes, a imensa maioria não funcionava, uma ou outra funcionava, umas até matavam o doente. Essas que funcionavam até hoje nós usamos. Curare é uma delas. E ingressamos no segundo estágio da medicina. Pode passar. Aí está o segundo estágio da tecnologia das vacinas e dos antibióticos. Das vacinas e dos antibióticos. Estamos hoje no terceiro estágio da medicina. Pode passar. O da biologia molecular e da tecnologia médica. Nós estamos analisando, por exemplo, cada tumor, proteína por proteína, molécula por molécula, átomo por átomo. Então, estamos conseguindo saber subdivisões de cada tumor. Então, não adianta botar só no microscópio, certo? E a tecnologia, que nós sabemos que está avançada. Só que nós estamos na fase de um quarto estágio. Pode ir. O da medicina mediúnica. Aonde eu manterei contato telepático com os colegas que me acompanham. Nenhum médico na Terra que honra a sua profissão está sozinho. A vida está na borboleta, nós só sabemos tratar do casulo. Quem é que está tratando a borboleta? Médico que nos acompanha. Não os vemos, nos ouvimos? Claro, porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Mas que eles estão comigo? Estão. Ouso afirmar, repetir 2 vezes. Falei isso lá no Senado Federal. Que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Não vai mais. Bem, como essa fenomenologia, então, será aproveitada pela medicina do futuro? Os médicos serão poderosos médiums, dotados de ultrassentidos,
saberão manipular sob forma controlada as imensas energias físicas e extrafísicas, como as ectoplasmáticas, que todos possuímos. Bem, os médicos na atualidade só alcançam os limites do casulo. Os médicos do futuro vão alcançar o da borboleta. Bem, então, o que a gente está querendo dizer? Não existe forma sem forma. E temos uma forma, o perispírito. Existem outras subdivisões, mas vamos ficar por aqui. Muitas das doenças que nós tratamos têm origem aqui e não aqui. Então, eu estou tratando efeitos. As causas eu não consigo. Bem, Frederic, olha aí as conversas com eles. Olha aí. Durante quase 40 anos, perguntei tudo. Como é que ele consegue ver o interior dos corpos do paciente? Eu vejo o interior como se pele ele não possuísse. Materializado, está me falando isso. Cara, então tu tem visão por microscopia? Visão por transparência? Tenho. Você vê célula? Vejo. Tem microscopia na tua visão? Tem. A visão dele é natural. Ele vê organela intracelular, que a gente precisa de microscópio com aumento da imagem do objeto em até 500 mil vezes. Ele disse que espírito mais evoluído que ele vê átomo e partícula subatômica. Então, nós precisaríamos de microscópios eletrônicos ou quânticos, ditos de tunelamento, que aumenta a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Não chegou o momento. Se todos os médicos tivessem esses sentidos, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Frederic, médicos médiums do futuro poderão manipular células-tronco pluripotenciais de cancerosos e transportá-las em seres humanos? Não passa. Bem, sim, poderão. Sim, ele está dizendo que eles sabem como manipular célula-tronco. Cara, vocês vão... Não sei se vocês vão suportar o que vocês verão. Posso continuar? Passa aí. Isso aqui é um tumor. Tem 2 centímetros do peso do animal. Eu peso 90 quilos. 2 centímetros, um tumor maligno com 1,8 kg. Morri. Um tumor de 1,8 kg no meu fígado, no meu cérebro, no meu pulmão, já era. Agora, a nossa ciência já está bloqueando a vascularização do tumor. Olha aí o que acontece. Agora, só que eles estão dizendo que sabem como fazer isso em questão de segundos, minutos, com células-tronco que eles manipulam. E aí me provou isso como? Através do meu filho Tiago. Esse teu filho Tiago tem alguns sentidos mediúnicos. Eu vou te provar o que é que nós sabemos fazer. Esse é o Tiago. Fiquei muito impressionado com a figura do Tiago no Paulo Estevam. Esse aqui vai ser muito difícil de guardar o nome. É o meu filho mais velho, André Luiz. Aí ele falou o seguinte, olha, traz o seu filho para uma reunião de sexta-feira à noite com um frasco de líquido conservante. Nós vamos recolher células-tronco do teu filho e vamos botar nesse líquido. E você manda examinar. Tudo bem. Aí fomos lá de noite, e aconteceu que colocaram o Tiago dentro de uma câmera, dentro daquela cabine mediúnica, e aí o Frederic, incorporado no médium, pegou o frasco com líquido conservante e entrou dentro da cabine onde estava o meu filho. Sai o frasco repleto de coágulos sanguíneos. O Tiago sai, uma mancha enorme de sangue embaixo da costela à esquerda e outra no dorso. Aqui está o baço, um dos principais órgãos da imunologia do corpo humano. Bom, o que eu fiz? Frederic, posso mandar examinar isso? Pode. E mandei para o Instituto de Manguinhos. Uma colega patologista examinou e depois me telefonou. Olha, Paulo César, nós examinamos o teu material. Encontramos grande quantidade de linfócitos, glóbulos brancos mais encontrados em qualquer exame de sangue. Mas eu tenho um negócio para te contar. Nós estávamos recebendo cientistas franceses e nós entregamos o material para eles examinarem. Eles examinaram e falaram para nós o seguinte, olha, alguns desses linfócitos estão com o citoplasma muito dilatado. E lá na França nós estamos fazendo experiências e vemos que esses linfócitos com o citoplasma muito dilatado são células-tronco da medula óssea. Cara, que medicina maluca é essa? Eles retiraram células-tronco da medula do meu filho ou do baço e sabem como transformar essas células em células atacantes, por exemplo, de células cancerosas? Onde vai parar isso? Ou não vai parar? Próximo. E a desmaterialização de objetos.
Ó, sumiu. Estou sentado numa reunião pública, sumiu. Acaba a reunião, o Rocha Lima vem até a nossa sala. Doutor Rocha Lima, meu relógio estava aqui do meu lado, desapareceu, e ninguém chegou perto de mim. Não trago objetos de metal nem preciosos aqui, porque a energia manipulada aqui é muito grande. Entidades mal intencionadas de materializar o teu relógio. Vamos tentar recuperá-lo. Vem cá. Rápido como que rouba. Então vem você. Rápido como que rouba. Olá, pressa aí por ele. Cara, aí ficou, Rocha Lima chegou na penumbra da sala. Eu, um colega médico, e o Rocha Lima. Ele chamou o médico Gilberto Arruda de volta. Aí falou assim, Gilberto, coloque a sua mão sobre a minha. Colocou. Aí falou assim, Paulo César, Átila, o nome do outro colega médico, entre em oração. Entramos. De repente, eu vejo o Gilberto sofrer um estremecimento de todo o corpo, como se tivesse recebido uma descarga elétrica. E esse estremecimento se transportou também para o corpo do Rocha Lima. Nesse momento, ele descolou a mão do médium e apontou para mim falando o seguinte, aqui está o seu relógio, não o traga mais para cá. Espíritos mal intencionados desmaterializá-lo e nós conseguimos recuperá-lo. Cara, muito grato. Imensamente grato. Cara, você para desmaterializar um relógio, você tem que saber aonde está cada elétron. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo, amiguinha? Pode passar o próximo. Para você desmaterializar um relógio, você tem que saber aonde está cada elétron. Pode passar o próximo. Eles estão dizendo que sabe. Agora, isso viola o princípio da física. A física diz o seguinte, ou você sabe aonde está o elétron, ou sabe a velocidade. As duas não podem você saber ao mesmo tempo. Então, como é que eles fizeram isso? Agora, pode ser taxado de tudo, entre aspas, obsessores, maledicentes, violentos, traiçoeiros, menos de ignorantes. Então, se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário, a Terra seria um inferno pior do que pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Próximo. Agora, nós podemos canalizar isso para um outro sentido. Assim como eles desmaterializaram o meu relógio, se eu soubesse como fazer isso, eu não ia poder desmaterializar cálculos na vesícula, na bexiga, no ureter, no rim, tumores no fígado, tumores no pulmão, tumores no cérebro, tudo isso é constituído por átomos. É isso que eles estão me mostrando, uma medicina mediúnica do futuro, com que os médicos serão ultra evoluídos e com ultra sentidos mediúnicos, com manipulação de toda essa energia. Próximo. Agora, poderão, então, esclarecer sobre as causas kármicas da doença também? Sim, pode passar. Frederico, o que aconteceu em vidas passadas com esse paciente portador de um melanoma disseminado? Próximo. Olha só. Cada ponto desse é um câncer. Tudo no mesmo paciente. E começou aonde? Na pele. Dos melanoblastos, das células que produzem a nossa melanina. Aí eu perguntei para o Frederico, o que aconteceu com esse paciente em vidas passadas? Olha a resposta. Próximo. Vilipendiou, ultrajou leprosos. Vilipendiou, ultrajou leprosos. Não tem saída. Você vai plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Próximo. E é o médium, próximo. Todo aquele que sente em qualquer grau a influência do espírito é por esse fato médium. Então não é uma doença. Não é uma doença. Está incrustada, pelo menos parcialmente, na nossa genética. Próximo. Diferença estrutural entre eles e nós. Médios ostensivos, aproximadamente 7% de humanos através de pesquisas científicas. Próximo. Qual é a diferença deles para nós? A glândula pineal, o órgão da mediunidade, e que já está sendo pesquisado pelos nossos cientistas e que descobriram nele, próximo, os chamados cristais de apatita. Quanto maior a quantidade de cristais de apatita em uma glândula pineal, maior a captação de campos energéticos. Podemos entender os campos energéticos como campos mediúnicos. Próximo. Aí está o trabalho do colega Sérgio Felipe de Oliveira, que, pela difração de raio-x e tomografia computadorizada, detectou a existência desses cristais de apatita na glândula pineal. O que vai determinar o número de cristais na nossa apatita? A genética.
Será que a engenharia genética no futuro vai poder botar mais cristais de apatita na minha epífise do que eu tenho? Próximo. Então, um médium com número considerável desses cristais, na sua glândula pineal, vai ter uma mediunidade mais ostensiva. Próximo. Vós todos sois deuses. A palavra dele está clara. Próximo. Aquele que crê em mim, fala as mesmas obras que eu faço e outras maiores. Próximo. Vou acreditar nisso? Atenção para a imagem que será mostrada agora. Atenção para a imagem que será mostrada agora. Próximo. O médium Gilberto, com Frederic von Stein, nele incorporado, cuidado do doente. Olha o que está acontecendo no nariz e na boca desse médium. Alguma coisa branca está sendo expelida. Ectoplasma. E se isso tivesse acontecido há 2.000 anos atrás, o que eu pensaria? Jesus cuspiu na terra. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito do cego para o olho? Para cada célula do meu corpo físico, eu tenho outra no meu perispírito. Será que eu terei conhecimento científico que permita esse teletransporte? Sim. E energia não vai faltar. Próximo. Por que os médicos de hoje não conseguem realizar as curas mediúnicas? Não temos ainda inteligência nem constituição genética, mas isso está a caminho. Vocês estão vendo uma imagem de uma médium russa, Nina Kulagina. Ela está movimentando pedacinhos de papel e fósforo com a força mental. Então, o pensamento é energia. Atenção às senhoras e às senhoritas que aqui estão. Atenção às senhoras e às senhoritas que aqui estão. A maior força no universo é a do Criador, mas tem uma segunda, um pouquinho abaixo da dele. Sabe qual é? As senhoras e as senhoritas que aqui estão? A da prece da mãe pelos filhos. E segundo Emmanuel, arromba as portas do céu, nada segura. Próximo. Se ela movimenta, tem força. Agora, o problema dessa médium, se você botar o nome dela na internet, aparece um filme de 7 segundos, ela movimentando objetos, fósforo e pedaço de papel. Só que o filme demorou 7 horas para ser feito, porque a cada meia hora de concentração ela perdia 1,5 kg da massa corporal. Então, não temos a constituição genética para manipular tamanha quantidade de energia existente em nós ainda, mas estamos no caminho. Vejam o trabalho dessa cientista, que ela, pesquisando uma área do nosso genoma chamada HAR1, percebeu o seguinte, é a área do genoma relacionada com a inteligência. Sabe quantas bases tem ali? Próximo. 118. E o nosso ADN tem 3 bilhões de bases. Relacionado com a inteligência, somente 118. O que ela encontrou? Durante 300 milhões de anos, HAR1 ficou inalterada. E nos últimos 6 milhões está sofrendo até 18 mutações. Então, o que está acontecendo? A nossa inteligência está aumentando. E isso não pode estar sob um controle. Está sob um controle. O que teria mantido ela inalterada em 300 milhões de anos? E agora, nos últimos 6 milhões, ela está se manifestando através de mutações. Estamos sob um controle. Próximo. A energia mediúnica do futuro, então, será energia pura e mentalmente direcionada. Próximo. Que é que Jesus usava. Quem me tocou? Senhor, está no meio de uma multidão, mas alguém tocou em mim, nas minhas vestes. Saiu de mim uma virtude. Entendamos virtude como energia. Se não foi ele que curou a hemorroísa, quem curou? Médicos que o acompanhavam. Evidentemente, se utilizando da energia que dele se desprendeu e do estado psíquico da hemorroísa, da fé. O servo do centurião, ele só soube que estava curado no dia seguinte, estava a quilômetros de distância. Se Jesus não foi lá, quem que foi? Médicos que o acompanhavam. Então, como os acompanhavam, me acompanham também. Próximo. Que será possível, então, o médico médium do futuro, já caminhando para o término próximo. A percepção do mundo espiritual pela vidência, captação dos colegas médicos, a visão por transparência microscópica e ultramicroscópica, as cirurgias hiperfísicas, desintegração molecular de anomalias, materialização de próteses de ectoplasma, e vai por aí afora. Próximo. Eu vou até interromper, porque eu estou preocupado com vocês, certo? Interromper não, vou encurtar. Uma colega
Eu tinha escrito 12 capítulos desse livro, pensei comigo, será que eu encontro alguma médico ou médium que seja médium e me conte o que acontece dentro de uma sala de cirurgia com ele? E lá no Frei Luiz tem uma. Cirurgião. Colega, eu estou com um livro aí com 12 capítulos. Você pode me dizer o que acontece com você quando você entra numa sala de cirurgia? Sabe o que ela fez? Vou pensar. Foi embora. Ih, caraca. Aí passou 10 dias, ela não falou nada, eu voltei com ela. Pensou? Ó, vou atender o seu pedido com uma exigência. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro, hein? Tá bom. Aí fiz 16 perguntas e ela começou a me dar a resposta. As respostas que ela estava me dando eram tudo que eu já tinha colocado nos 12 capítulos e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela diz que entra dentro de uma sala de cirurgia ou de um centro cirúrgico, ela se vê ladeada por 2 colegas médicos. Aí ela entra dentro de uma sala, vê mais médicos espirituais do que encarnados. Aí a visão começa a adquirir transparência, microscopia. Ela entra dentro do corpo do paciente e vê os órgãos por dentro. Ela navega pela corrente sanguínea, vendo hemácia passar por cima, por baixo, por isso ela não queria colocar esse nome dela no livro, vamos chamar ela de maluca. Aí, quando ela falou que navegava pela corrente sanguínea, eu me lembrei de um filme da nossa década chamado Viagem Fantástica, onde cientistas miniaturizam um submarino com médicos e cientistas e injetam dentro do paciente com uma lesão cerebral. O submarino vai até lá e eles eliminam a lesão cerebral com raio laser. Cara, eu vou botar o nome desse capítulo, A Viagem Fantástica. Eu ia escrever um capítulo sobre ela, escrevi 2. E ela falou para mim, olha, o que eu te contei não é nem um milésimo do que acontece comigo. Então, é o que eu acho que vai acontecer no futuro. Poderão desmaterializar peças anatômicas defeituosas, Frederico? Médicos médios no futuro saberão como fazer isso? Próximo. Segundo o cirurgião principal, ele não era o cirurgião principal, quem estava operando era o professor dele, ele estava como assistente. Segundo o cirurgião principal, o caso estava perdido. A hemorragia se tornara incontrolável. Sabe quanto tempo eles tentaram parar a hemorragia? 2 horas. Bom, aí o professor falou, ó, esse caso está perdido. Acabou. Tudo que era possível fazer, a gente já fez. A família está lá esperando, o paciente vai morrer e a gente vai explicar o que aconteceu. Próximo. Não parou. Aspirava o sangue e reinjetava no paciente. Pode ir no próximo. Passadas 2 horas em luta desesperada e esgotada todas as tentativas para estancamento da hemorragia sem sucesso, atenção, lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que nós médicos nunca estamos sozinhos, que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Segundo o cirurgião, o caso estava perdido. Aí ele lembrou dos meus livros. Próximo. Pedi, então, em pensamento, se existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrada alguma solução para aquele caso aparentemente insolúvel. Imediatamente uma ideia surgiu em minha mente e foi adotada. Não foi adotada logo, não. Ele, professor, vamos tentar isso. Não, isso está perdido. Professor, por favor, vamos mais uma tentativa. Bom, aí insistiu, o professor tentou. Para a surpresa de todos, em menos de 2 minutos, eles estavam lutando há 2 horas para parar a hemorragia. Em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela. Agora eu vou precisar de vocês. Continuo nessa estrada ou pulo fora? Será que se eu não tivesse escrito nada, esse paciente teria sido salvo? Sabe o que aconteceu? O cara fez uma oração. Quando você faz uma oração, dentro de uma sala de cirurgia, dentro de um ambulatório, dentro de um consultório, dentro de uma enfermaria, você cria uma psicosfera em volta do paciente que facilita a atuação dos médicos que estão nos acompanhando. Foi isso que aconteceu ali. Eu fui chamado para ver... Eu estava em casa, dormindo. Aí chega o primo
da minha esposa. Paulo César, sim. Você sabe que eu tenho 2 filhos pequenos? Sei. Você sabe que eu vou ficar viúvo? Pô, cara, tu tá maluco? Vou ficar viúvo. Por quê? A minha esposa está há 40 dias internada no procardíaco, um dos mais bem equipados CTIs cardíacos do país, e eles não conseguem resolver o problema dela. Qual é o diagnóstico? Ela está com uma pericardite, inflamação da membrana que envolve o coração. Inflamação da membrana. Aí junta líquido entre a membrana e a parede do coração, comprime o coração para. 40 dias internado. Eles funcionavam, tirava a secreção, botava para a cultura para ver que micro-organismo estava causando aquela pericardite e nenhum micro-organismo crescia. 40 dias. Aí ele falou assim, olha, o que você quer que eu faça? Que você me ajude, vou ficar viúvo. Peguei aquele médium de efeitos físicos, Gilberto, botei uma roupa branca nele, pedi autorização ao Rocha Lima e levei ele no CTI. Entramos no CTI, 40 boxes, só tinha paciente grave. Entramos, chegamos à frente do leito onde estava a esposa do primo da minha esposa, ofegante, hipotensão, falta de oxigênio. Olhei, cara, muita coisa a fazer não, ela está morrendo. Calma, Paulo. Vamos ficar aqui em oração. 1 ou 2 minutos em oração, na frente do leito. Daqui a pouco ele vira para mim e fala assim, olha, não sei se você vai acreditar, mas aí nesse leito tem uma entidade medonha amarrada. E parece que está hipnotizada. Ela não pode ser se auto-amarrada nem se auto-hipnotizada. Alguém botou ela aí. E dessa entidade estão partindo prolongamentos negros, parece pinche, está envolvendo o coração, o cérebro e o rim dela. Esses medicamentos todos que eles estão administrando não chegam onde tem que chegar. Os órgãos estão bloqueados. Oi, caraca. O que nós vamos fazer? Vamos continuar em oração. 1 ou 2 minutos orando, ele virou e falou assim, olha, Frederico chegou aí com um grupo de médicos e enfermeiros. Já tiraram a entidade daí. Aí começou a utilizar a linguagem de mecânico de automóveis. Olha, colocaram um barril aí de vidro com líquido verde, parece esmeralda, lindo, e estão agora botando umas mangueiras, não falou tubo, falou mangueira, e estão canalizando, empurrando esse líquido verde para dentro do corpo dela. O líquido está entrando verde e está sendo recolhido do outro lado negro. Agora está entrando verde e está ficando mais claro. Agora está entrando verde e está saindo verde. Parece que algum trabalho de purificação fizeram. Estão retirando o equipamento, já estão saindo. Agora deixaram um enfermeiro aí de prontidão, hein? Tudo bem. Terminou? Não. Chama o marido dela aqui. Fui lá fora. Fernando, tu pediu ajuda. Parece que deram ajuda e querem te confirmar que ela foi ajudada. Vamos lá no leito. Quando eu chego no leito, já não é mais o Gilberto Arruda, o médium. É o Frederico incorporado nele. Virou e falou assim, Paulo César, aquela voz germânica, Paulo César, estenda a mão. Entendi. Ele colocou a mão sobre a minha e quando levantou, toda a palma da minha mão estava coberta com um coágulo de sangue quente, fervendo. E o marido do lado. Calma, Fernando, calma. Você não pediu ajuda? Estão te dando uma... Fui discretamente lá no banheiro, lavei a mão, tudo bem. Bom, nesse momento, o que acontece? Uma senhora com um marido em coma induzido em frente, com os olhos arregalados, viu tudo o que tinha acontecido. O que ela estava com o olhar pedindo? Ajuda. Bom, fui lá, dei umas palavras de consolo e nos retiramos. Certo? Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito durante 40 dias passou a funcionar. 1 ou 2 dias ela saiu do CTI e foi para a semi-intensiva. 1 ou 2 dias saiu da semi-intensiva e foi para o quarto. 1 ou 2 dias saiu do quarto e foi para casa e hoje é avó. Aí eu pensei assim comigo, eu acho que eu vou voltar lá no CTI e perguntar aos colegas o que eles acham que aconteceu. E voltei. Colegas, 40 dias aqui, nada dava resultado, de repente tudo funcionou. O que aconteceu? Paulo César, nós não sabemos. A hipótese principal era a tuberculose, mas quando nós recolhíamos a secreção e botávamos para a cultura, o bacilo de Koch, causador da tuberculose, também não crescia. Nós não estamos sabendo o que aconteceu. Nós nos reunimos e achamos que aconteceu o seguinte, não temos certeza. Os micro-organismos que estavam causando a pericardite
sofreu uma mutação e se tornou sensível a algum dos antibióticos que nós estávamos usando. E se eu tivesse feito o seguinte, colega, vem cá, colega, vem cá. Você sabe o que aconteceu com essa doente? Havia uma entidade obsessora amarrada nesse leito, bloqueando todos os tratamentos que vocês estavam fazendo. Eu trouxe um médico de efeitos físicos aqui, ficamos em oração, e a entidade foi retirada, e um grupo de médicos desencarnados fez uma purificação, uma desobstrução do corpo da paciente, e o medicamento de vocês voltou a funcionar. Onde é que eu estaria agora? Preso. Caçado do meu diploma. Esse cara é maluco. Calado. Está percebendo? Bom, então eu acho que nós estamos no caminho. Uma, duas, três, 4, 10, 20, 30, 40, 100 experiências que foram colocadas no meu caminho, eu não pedi, elas foram jogadas na minha cara. Bom, ou eu aceito e sigo, ou pulo fora. Se eu pulo fora, alguém vai vir no meu lugar e vai fazer o que tinha que fazer. Eu passo por lado de lá, entro no final da fila. Quanto tempo eu vou esperar por uma outra chance? Está entendendo a importância dessas reuniões aqui? Agora eu vou terminar com 2 imagens. São 2 imagens muito chocantes, mas que eu acho muito importante que vocês vejam, tá bem? Todo mundo certinho? Passa uma. Nenhum médico que honra a sua profissão jamais estará sozinho. Passa outra. Esse é o nosso guia e modelo. Daqui a pouco eu vou para casa, vou chupar uma bala, vou tirar o plástico. O que eu vou fazer? Eu vou abaixar a janela do carro e vou jogar o plástico para fora? Se ele estivesse no meu lugar, é isso que ele fazia? Então, a mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração tem que começar dentro de nós. Tem que começar dentro de nós. Aí, quando subir de degrau, nós teremos a permissão e o direito de aqui permanecer encarnados ou desencarnados. O que está acontecendo no planeta de provas e expiações? O mal está superando o bem. O que vai acontecer no planeta de regeneração? O mal vai ainda existir, mas será suplantado pelo bem. E aqueles que continuarem em comportamento equivocado vão se sentir desconfortados. E se persistirem, vão reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Agora, uma coisa é certa, o conhecimento não regride. Poderão reencarnar em planetas menos evoluídos e auxiliar as humanidades desses planetas a progredirem mais rápido. Eles também são imortais, eles também estão condenados à perfeição. Então, vamos continuar fazendo tudo o que nós pudermos para melhorar as condições psíquicas e espirituais do planeta Terra. Próximo. Essa foi a imagem que eu mostraria quando eu fiz aquela prece. Dá para rodar? Com todo cuidado, hein? Ou então para, nem precisa. Olha que eu faria aquela prece com vocês olhando essa imagem. É emocionante. Quando eu vejo imagens assim, eu não tenho como não chorar. Vejam o que a inteligência artificial pode fazer por nós, hein? Muito bem. E agora as 2 imagens mais importantes, sabe por quê? Porque vocês vão chegar em casa, vão colocar o meu nome na internet e podem ver isso. Sou eu mesmo, tá bem? Pode passar a próxima. Também toco contrabaixo em banda de rock. E a última, próximo. Eu também sou dançarino profissional. Amigos, irmãos em Cristo, imensamente grato pela presença, pela gentileza, pela atenção, pela educação que vocês estão me recebendo aqui. Mesmo com a dificuldade que nós tivemos. Mas a mensagem foi lançada. Então, procurem não ficar somente vocês com essa mensagem. Levem a quem vocês conhecem. Levem aos seus entes queridos. Levem aos seus amigos e seus conhecidos. Vamos em frente. Nós temos que trabalhar para uma melhoria do planeta como um todo. Calma, vai dar tudo certo. A pergunta que sempre me fazem, Paulo, como é que pode um planeta subir de degrau com a confusão que está acontecendo? Guerra na Ucrânia, guerra na faixa de Gaza, pandemia.
é isso que vai acontecer com o planeta de regeneração? Imaginemos que vocês façam uma visita a mim. Só que vocês vão fazer uma visita de surpresa, certo? Vocês vão chegar na minha casa e eu moro no 2º andar. Vocês não sabem que nesse dia eu estou mudando para o 3º. Como é que vocês vão encontrar minha casa? Toda revirada. Mala para cá, móvel desmontado, trouxa, etc, etc, etc. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Um grande volume de espíritos muito comprometidos estão tendo a última chance de aqui reencarnar. E quando subir de degrau, aqueles que não modificarem seu comportamento aqui não poderão ficar. Deu para entender?